Quem é mais rico, o Brasil ou os Estados Unidos? Meus irmãos brasileiros e super ricos, nós pagamos o dobro do que os americanos pagam pela água que consomem, embora tenhamos água doce disponível. Aproximadamente 25% da reserva mundial de água doce está aqui, no Brasil. Nós pagamos 60% a mais nas tarifas de telefone e eletricidade, embora 95% da produção de energia do país seja hidrelétrica, mais barata e não poluente. Enquanto que os pobres americanos somente podem pagar pela energia altamente poluente produzidas por usinas termoelétricas à base de carvão e petróleo e as perigosas usinas nucleares. E por falar em petróleo, nós, brasileiros, pagamos o dobro pela gasolina, que ainda por cima é de má qualidade. Acabam com os motores dos carros, com essas misturas, que já foram muito piores, para beneficiar usineiros de álcool. Não dá para entender nosso país. Nosso país é quase autossuficiente em produção de petróleo. 75% é produzido aqui e ainda assim tem preços tão elevados. Nos Estados Unidos, os americanos defendem com unhas e dentes o preço do combustível, que está estabilizado há vários anos em 30 centavos de dólar o litro, ou seja, 90 centavos de real. E a gasolina pura e sem mistura. E por falar em gasolina, eu me lembrei dos carros. Aqui no Brasil, pagamos 40 mil reais por um carro que nos Estados Unidos eles pagam 20 mil reais. Ou seja, nós damos de presente para o governo 20 mil reais para ele gastar não se sabe com quem nem aonde. Já que os serviços públicos aqui no Brasil são um lixo perto dos serviços prestados pelo setor público nos Estados Unidos. Agora, a Flórida, meus amigos, a Flórida é um estado muito pobre. O governo estadual de lá cobra apenas 2% de imposto sobre o valor agregado, que é o equivalente ao ICMS no Brasil, e mais 4% de imposto federal, o que dá um total de 6%. No Brasil, como nós somos muito ricos, concordamos em pagar 18% só de ICMS sem reclamar. E já que estamos falando em impostos, eu não entendo por que nós brasileiros estamos sempre gritando aos quatro ventos que somos pobres. Como pobres? Afinal de contas, nós não nos importamos em pagar, além desses absurdos ICMS, mais PIS, COFINS, CPMF, ISS, IPTU, IR, TTR e outras dezenas de impostos, taxas e contribuições, em geral com efeito cascata de imposto sobre imposto, e ainda assim fazemos festas em estádios de futebol e nas passarelas de carnaval. Sinal de que não nos incomodamos com esse confisco maligno que o governo promove, nos tirando 4 meses por ano do nosso suado trabalho. De acordo com estudos realizados, um brasileiro trabalha mais de 4 meses por ano somente para pagar a carga tributária de impostos diretos e indiretos. Outra vez eu quero lembrar que os Estados Unidos são extremamente pobres. Tanto que o governo americano isenta de pagar imposto de renda todos que ganham menos de 3 mil dólares por mês, o que equivale a 9.300 reais. Enquanto que aqui no Brasil, os assalariados devem viver muito bem, pois pagam imposto de renda todos que ganham a partir de 1.800 reais. E além disso, nós temos desconto retido na fonte, ou seja, ainda antecipam o imposto para o governo, sem saber se vamos ter renda até o final do ano. Nos Estados Unidos, se declara imposto de renda apenas no final do ano. E caso o cidadão tenha tido renda, aí sim, recolhe o valor devido aos cofres públicos. Essa certeza que o Brasil tem nos bons resultados futuros torna o Brasil um país insuperável. Aqui no Brasil, nós pagamos escolas e livros para os nossos filhos. Sim, porque nós nadamos em dinheiro. Agora, nos Estados Unidos, os pobres deste país norte-americano, como não tem toda essa fortuna, mandam seus filhos para as excelentes escolas públicas, com livros gratuitos. Nós aqui, os super ricaços do Brasil, quando tomamos no banco um empréstimo pessoal, pagamos por mês o que os pobres americanos pagam por ano. E já que nós estamos falando
em pagamentos, quando alguém me fala que pagou R$ 2.500 pelo seguro de seu carro, aí sim, aí eu chego à conclusão de que nós somos podres de ricos. Nós nunca poderíamos pagar tudo isso por um simples seguro de automóvel. Por um carro grande e luxuoso nos Estados Unidos, paga-se $345 pelo seguro e apenas $15 de licenciamento anual, não importando qual tipo de veículo seja. Agora, quando alguém me disse que paga R$ 1.700 de IPVA pelo seu carro, aí eu não tive mais dúvidas em responder a pergunta. Afinal, quem é rico e quem é pobre? Aqui no Brasil, 20% da população economicamente ativa não trabalha. Lá nos Estados Unidos, eles não podem se dar ao luxo de sustentar além de 4% da população que está desempregada. E então, quem pode sustentar mais gente que não trabalha não é mais rico? Conclusão. Não se trata de sermos um país rico, mas sim de uma república de bananas. Vamos parar de aceitar tudo que o governo dita sem contestar. A corrupção está acabando com o nosso país.